Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito me cativa, que muito me agrada, e é um tema que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, que é sobre a beleza do Senhor. Quantos aqui já ouviram alguma pregação sobre beleza? Ninguém, né? Eu também nunca, só você. A Tati não vai. Mas quando eu estava em casa pensando no que eu ia trazer para vocês hoje, a gente quer falar sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é. E Deus tem muitos atributos. Primeiro, Deus tem os atributos que são incomunicáveis, que são os atributos que só Ele tem, que a gente não consegue ter. Por exemplo, a onipresença. Deus está em todos os lugares, mas nós ainda não podemos. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas nós não podemos saber de todas as coisas. Então, esses são atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Mas existem também os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que Ele comunica de alguma maneira, não 100%, porque Ele tem a plenitude de todas as coisas, mas em algum nível Ele compartilha conosco. Por exemplo, a bondade, por exemplo, a beleza, a sabedoria. Feche seus olhos, vamos contemplar. Oh Deus é Deus, Tu és absoluto, não depende de ninguém. Criador da terra e do universo, sua glória
a beleza. Fiquei pensando, existem vários atributos de Deus, eu escolhi a beleza para falar, mas por que a beleza é tão importante? Porque simplesmente Deus é belo e Deus se importa com a beleza. Ele se importa. Ele pensa sobre isso. A gente pode ver esse cuidado de Deus em criar todas as coisas belas na própria criação, na própria natureza dele. Quando ele disse haja luz, quando ele disse haja separação entre terra e água, quando ele disse haja a vegetação, haja o homem, tudo isso foi planejado e arquitetado com base no padrão de beleza de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus é um cara super sério, né? Um cara desprovido de emoções. Um cara que está lá, tomando bebê, assim, façamos a luz, façamos a terra. Mas a Bíblia fala que Deus criou tudo isso e Ele viu que era bom. Já viu quando você faz uma comida? Não sei quem é que cozinha muito. Tem muita gente casada aqui, né? Tem muito jovem, acho que eu não peguei um exemplo legal. Mas assim, quando você faz uma comida, cara, miojo. Quem é que gosta de cozinhar? Só para eu ter uma noção. Tem algumas pessoas. Vocês vão se identificar com o que eu estou falando. Você faz, de vez em quando você faz umas comidas, mas tem aquela vez que você faz aquela comida, sabe? Aquela, nossa, hoje eu caprichei, sabe? Fiz aquela pizza, né? Faz uma pizza maravilhosa. Nossa, fiz aquela pizza, ficou demais. É Deus que deu na terra. Cara, ele teve ideia, ele concebeu criar a terra. Não existia terra. Existia, sei lá, o universo, as estrelas, os astros. E ele falou, não, aquela bolinha ali, eu vou criar a terra. E aí ele começou a criar. Façamos. Engraçado que, não sei se você já reparou, mas não é vou fazer. Está no plural, façamos. Porque naquele momento estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas de Deus em uma só. Então ele falou, façamos a terra, façamos haja luz, façamos a mata, a vegetação. E quando ele estava pensando em criar todas essas coisas, e quando ele estava criando, ele viu que isso era bom. Então você acha que Deus estava desprovido de emoções quando ele criou tudo isso? Ou será que ele ficou encantado pela própria obra das mãos dele? Nossa, isso que eu fiz é bom mesmo. Ele se importa com a beleza. Porque se ele não se importasse com a beleza, pensa comigo. Por que ele não criou um mundo em preto e branco? Por que ele não criou todas as cores vermelhas? Ou todas as cores azuis? Ele criou a diversidade. Existem flores vermelhas, flores azuis. Existem árvores com folhas verdes, com folhas verde mais claro, verde mais escuro. Olha para fora, gente. Cada folha daquela árvore tem uma tonalidade de verde diferente. Ele se importa com a beleza. Ele se importa. Ele poderia ter criado os animais todos do mesmo jeito. Mas não, ele pensou. Os animais que vão viver nos trópicos têm um corpo de uma maneira para se adaptar àquele clima daquele lugar. E ele pensou, os animais que vão viver lá nos polos, polo sul, polo norte, eles vão ter um tipo de pele que resiste ao frio. Ele gosta da beleza, da diversidade que existe na beleza. Gente, o Luciano estava falando ontem da profundidade do mar. Existem seres nos mais profundos mares que o ser humano ainda não conhece. Tem um peixe, se eu estiver falando, alguém que faz biologia? Não, né? Que bom. Ai, meu Deus, pior ainda. Tem um peixe que ele tem uma luzinha aqui, não tem? Que ele vive lá no mais profundo do mar e ele tem uma luzinha que é para ele iluminar o caminho dele. Não, cara. Deus pensou num peixe que tem luz própria, que vive lá nas profundezas do mar. Isso esse peixe o homem conheceu, mas mais fundo ainda deve ter outros seres que a gente nem conhece. E Deus conhece, Ele criou. E como é bonita a diversidade da natureza, dos animais, dos seres. Nossa, eu fico assim, fascinada. E as frutas? Cada fruta tem um gosto diferente. E a casca de cada fruta é de um jeito diferente. Já parou para pensar? Imagina se todas as
a beleza da diversidade do nosso Criador. Isso porque a gente está pensando na natureza, nas plantas, nos animais. Mas se a gente for pensar nas pessoas, quanta beleza existe na diversidade. Fez pessoas totalmente diferentes em lugares totalmente diferentes. As pessoas que vivem em lugares onde o sol castiga mais, Deus botou mais melanina na pele da pessoa, para a pessoa ser mais escura, negra, e pessoas que moram em lugares muito frios, aquela pessoa mais branquinha, dos olhos claros, de cabelo loiro. Gente, que beleza existe na diversidade. Cada ser humano ele criou peculiaridades totalmente diferentes. Nossa, é incrível. Então Deus se importa com a beleza, porque Ele é o padrão de beleza, Ele é o belo. A gente pode ver também que Deus se importa com a beleza na Bíblia. Por exemplo, eu sei que Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, esses livros não são muito lidos, né? Não vou perguntar, levanta a mão quem já leu, mas lá nesse livro, que talvez você não tenha lido, ou você tenha lido uma vez, Deus ensina como construir o tabernáculo, o templo. Deus dá instruções específicas a Moisés. Quando Deus dá instruções a Moisés, ele fala assim, tantos metros, não sei o que, tantos metros, não sei o que lá, vai fazer isso aqui de ouro, vai fazer isso aqui de madeira. Mas tem detalhes, cara, que Deus não precisava dar. Tipo assim, os anjos vão ser feitos de ouro fundido, batido, os candelabros vão ter tal e tal detalhe, as colunas vão ter tal e tal detalhe. Nossa, Deus não precisava dar esses detalhes específicos. Por que Deus deu isso? Porque Ele não queria só algo que fosse funcional, Ele queria algo que fosse bonito. Por quê? O tabernáculo deveria ser uma reprodução do que existe no céu. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Aquele lugar representava a sala do trono. O Santo dos Santos representava a sala do trono. E será que no céu existe beleza? Ou será que no trono de madeira, em volta só tem nuvem e pronto? Você acha que no céu não tem pedras preciosas? Não tem ouro? Tudo de bom que tem aqui na terra, lá no céu tem 10 vezes melhor. Então, Deus se importa com a beleza de uma maneira tão específica que assusta. Vamos abrir lá para a gente ter uma noção? Em Êxodo 28, 33. Aqui ele está falando da roupa do sacerdote, ou seja, além de arquiteto, de design de interiores, Deus também é estilista. Olha só. Nas suas abas e em toda a sua volta farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto. Gente, Deus pensou até nos negocinhos de ouro, no detalhe da roupa do sacerdote. Ele se importa com a beleza. Convenci vocês disso? Sim ou não? Deus se importa com a beleza. E isso precisa ser restaurado, sabia? No nosso meio. Eu vi que vocês reformaram lá aquele salão para vocês se reunirem. E eu fiquei muito feliz quando eu vi a foto, porque tá lindo. Quem foi que... Tem alguém aqui que é arquiteto que o projeto? Vamos para ela, né? Eu quero dizer para você que a sua profissão reflete Deus. Porque Deus é o arquiteto da criação. Deus arquitetou como Ele queria o templo. Então, o que você faz é para a glória de Deus e reflete um aspecto do caráter dele, que é muito importante. Então, a gente precisa de beleza. Não é legal a gente reunir num lugar bonito? Não é? É muito melhor. Você se sente muito mais à vontade, você se sente acolhido. Nossa, eu sou bem recebido aqui, eu faço parte disso. Do que, por exemplo, um salão todo de tijolo, sem nenhum tipo de decoração. Então, as coisas que a gente faz são para a glória de Deus. Deus se importa com isso. Beleza? Mas, existe um problema aí. O problema é o seguinte: a definição de beleza. Será que beleza é só algo estético? É só algo que diz respeito à aparência? Ou será que beleza é isso? Pronto. Então agora eu queria que você pegasse a sua caneta, o seu papel, e escrevesse para você mesmo a definição de beleza, o conceito de beleza. O que é beleza? Beleza é... Escreve. Ou belo é...
bom? Não me amarre, porque eu não estou pegando uma definição da Bíblia. Vamos pegar uma definição da sabedoria humana, da filosofia. Para Platão, quantos aqui já ouviram falar de Platão? Filósofo grego e todo mundo. Para Platão, o belo pode ser entendido como uma manifestação do bem. Então, a beleza vem do bem. As palavras até se parecem, né? Então, a manifestação de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é essencialmente bom, isso é o belo. Para o romantismo, o belo é a manifestação da verdade. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, que você olha e identifica que é verdadeiro, isso é belo. Para Aristóteles, o belo estava relacionado à simetria. Então, até existe uma pesquisa sobre pessoas bonitas, assim, né? Aquelas pessoas muito bonitas. Que, se você pegar o rosto e dividir no meio, as partes são perfeitamente simétricas. Então, esse ladinho da boca é igual esse ladinho da boca, esse olho é igual esse olho. Não existe diferença. A simetria é o que define a beleza. E a simetria tem a ver com um conjunto harmonioso. Então, tudo aquilo que é harmonioso, você olha e vê um conjunto, nossa, isso tem harmonia nisso. Se encaixa muito bem. Então, isso é belo, isso é beleza. E a definição do dicionário Aurélia é o seguinte: perfeição agradável à vista que cativa o espírito. Então, você olha e fala, nossa, isso é agradável. Isso cativa seu espírito. Dentro de você, isso te cativa de alguma maneira. Te faz transcender. Para Michelangelo, um pintor muito conhecido, beleza nos remete à essência do ser. Olha só que coisa filosófica, que coisa difícil de entender. Beleza nos remete à essência do ser, a unificação entre o bem e o verdadeiro. Ou seja, tem a ver com dentro, sabe? Muito mais do que fora. É uma coisa muito mais de essência. Então, se a gente pegar todos esses conceitos filosóficos do que seria beleza, a gente pode fazer um resumão aí e entender o seguinte: beleza é tudo aquilo que é belo, que é verdadeiro, que é harmonioso e nos remete à essência. Isso é o conceito de beleza, segundo os pensadores da filosofia. Então, percebe que não tem a ver com só aparência? Porque uma coisa pode ser muito bonita, mas ser falsa. Você vê que aquilo ali não é verdadeiro, aquilo ali é montado. Então, não é bonito. É bonito, mas não é bonito, sabe? Você olha assim, é bonito, mas tem alguma coisa errada naquilo. Porque beleza tem muito mais a ver com o interior do que o exterior. É aquilo que te faz transcender. Exemplo. Quer um exemplo assim? Nossa, vocês vão se identificar com esse exemplo. Você conhece uma pessoa, em determinado momento da sua vida, e quando você conhece essa pessoa, ela não é uma pessoa muito bonita, assim, aparentemente, fisicamente. Ela não é uma pessoa muito bonita, ela é feinha, assim, sabe? Mas, com o passar do tempo, você se torna muito amigo daquela pessoa. E as qualidades que aquela pessoa tem te cativam de uma tal maneira que você nem acha que ele oferecido. Já falou com vocês? Cara, aquela pessoa tem tantas qualidades, sei lá, ele é divertido, ele é engraçado, ele é amoroso, que se alguém chegar perto de você e comentar, pô, fulano é feio, né? Ah, nem acho. Tipo assim, nem tanto. Aquela pessoa se torna bonita pra você. Porque as qualidades dela superam muito o exterior. Porque existe verdade, existe bem, existe harmonia. Então, deu pra entender? Deu pra sacar? Que beleza não é só aquilo que a gente vê, beleza tem a ver com dentro também. E nós humanos temos uma necessidade de ver a beleza. Imagina um mundo sem beleza. Seria muito ruim. Porque Deus é a própria beleza. Se a gente tem necessidade de Deus, a gente tem necessidade do que Ele tem, e Ele tem beleza. Existe um conceito, meu Deus, tem uma arquiteta no nosso meio. Tinha uma veterinária. Se eu estiver falando errado, você não me corrige. Eu estava conversando com uma amiga minha que era arquiteta.
sobre beleza. Eu falei, nossa, Bianca, eu tenho ficado fascinada por esse assunto. Eu tenho ficado fascinada por esse assunto, Deus é belo, eu falei tudo isso que eu falei para vocês. E ela falou, nossa, Dani, que interessante, porque Deus tem falado muito comigo a respeito disso também. E na arquitetura existe, meu Deus. E na arquitetura existe um conceito que a gente estuda chamado fruição. O que significa isso? Por exemplo, você está numa lanchonete e tem várias garrafinhas d'água. Você vai lá para comprar uma garrafa d'água. Só que tem uma garrafa d'água tipo Minalba, tipo normal, e tem uma garrafinha d'água tipo essa daqui, toda estilosinha, toda bonitinha. Obrigada. Eu sei que você ia chegar com uma Minalba, você chega assim. Então, as duas têm o mesmo preço. Você vai comprar qual? A Minalba ou essa aqui que tem água dentro também e é ainda por cima é bonita? Você vai comprar qual? A bonita. Então, é um objeto usufruto. Você tem prazer nele também. Você não compra ele só pela utilidade dele. Você compra ele porque ele te agrada. Então, você pode usar para beber água e quando a água acabar, você pode colocar mais água ou você pode colocar uma florzinha, fazer um enfeite e usar aquilo como um objeto de decoração, porque você tem fruição nele. E eu falei, nossa, então isso bate com aquilo que eu estou pensando. O ser humano tem necessidade de beleza. A gente corre para aquilo que é mais bonito. Isso é óbvio, isso é fato. Você vai comprar um caderno para a sua faculdade, você vai comprar, os dois são o mesmo valor, você tem dinheiro para comprar. Você vai comprar o que é todo preto ou você vai comprar aquele que tem os frufruzinhos bonitinhos do jeito que você gosta? Você vai comprar. Os homens vão comprar o todo preto. Mas por quê? Porque você acha mais bonito, certo? Mas as meninas, de repente, vão comprar os frufruzinhos bonitinhos. Então, o ser humano tem a necessidade de beleza. Existe algo dentro de nós que chama essa beleza. Por quê? Porque a gente tem necessidade de ver aquilo que é belo totalmente em todos os sentidos. E tudo em nós chama para isso. Tudo que existe dentro de nós chama a beleza, chama o que é belo. Ele colocou em nós essa necessidade. O Alan Wood, um teólogo do IHOP, ele fala o seguinte: nós fomos criados para o prazer. Dá um nó na cabeça assim, porque prazer parece uma palavra muito cristã, sei lá, muito legal, prazer. Não, você foi criado para o prazer. Você foi criado para dar prazer a Deus e receber prazer dele. Ou seja, ele é a total fonte do prazer. Por que Deus criaria você com uma coisa que você não pode se satisfazer? Por que Deus colocaria em você um desejo que ele não poderia suprir? Ele colocou você com um desejo pelo prazer. E ele é totalmente suficiente e capaz de suprir você nisso que você precisa. Ele é totalmente suficiente. E aí a gente vai buscar prazer em outras coisas, sabe? Que não são ele. Só que a gente continua vazio. Porque não tem jeito. Só ele pode preencher isso. E talvez você busque beleza em outras coisas que não são ele. Nossa, eu faço academia há 3 semanas. E eu vejo pessoas ali buscando um padrão de corpo, um padrão de beleza que é insustentável. Você não consegue sustentar esse padrão, porque um dia vai cair, querido. Um dia você vai enrugar. Um dia você vai ficar enrugada, você vai ficar caidinha. Os homens do dia múltiplos não vão mais responder à musculação. Nossa, os caras ficam assim, bicho, é muito engraçado. Alguém aqui faz academia? Só eu, sou fitness. Os caras ficam assim, ó, você faz isso? Os caras ficam assim, ó, olhando. Tipo, é muito narcisismo. Os caras ficam admirando o próprio músculo da pessoa. E a academia. Olha o peito aí. E a academia, ela tem um espelhão. Geralmente as academias têm espelho, né? Que é pra você querer
Então, fique feliz do jeito que você é. Você quer fazer beleza? Você faz, eu também faço. Mas não corra atrás de um padrão de beleza que é ilusão. Porque isso não vai te dar prazer no final das contas. A sua corrida pelo prazer, e esse prazer está totalmente ligado com a beleza de Deus, só pode ser saciada nele. Não pode ser saciada num relacionamento de namoro, não vai ser. Não pode ser saciada em busca pelo conhecimento universitário, não pode. Se você pegar os grandes pensadores de Nietzsche, esses caras aí que a gente estuda na faculdade, eles morreram felizes? Satisfeitos. Não, né? E a gente prega o que eles falam nas universidades, como se fosse um bom exemplo para você seguir. Não, não é. Porque eles não conseguiram alcançar o prazer. Eles não conseguiram alcançar a eternidade. Então não é um bom exemplo para você seguir. Talvez alguns conceitos, alguns pensamentos a respeito da sociedade, você até pega. Mas tem que filtrar isso. Porque eles não são exemplos de pessoas que alcançaram o objetivo da vida, que é receber prazer e dar prazer a Deus. Você foi criado para isso, meu querido. Não fuja disso. Amém? Ele é belo. Então, vamos entrar um pouquinho mais fundo no que é essa beleza de Deus, então. Beleza é um dos atributos de Deus. E é um atributo pelo meio do qual Deus se revela na soma de todas as suas qualidades desejáveis. Porque, por exemplo, quando a gente canta Deus tu és lindo, o que você imagina? Pensa aí, o que você imagina quando a gente canta Deus tu és lindo, Jesus tu és lindo? Você pensa em quê? Porque às vezes a gente canta coisas, mas a gente pensa em nada, não sei. O que tu pensa assim quando canta Jesus tu és lindo? Você pensa num homem bonitão? Você pensa em quê? Sei lá. Ou você pensa nas qualidades dele? A soma de todas as qualidades dele formam a beleza dele. Então, por exemplo, a grandeza dele, que foi aquilo que o Luciano falou ontem. Nossa, cara, Deus é grande pra caramba. Ele chama cada estrela do céu pelo nome. Nossa, eu não consigo calcular isso, eu não tenho como expressar. Eu só tenho que falar lindo, belo, maravilhoso, grande. A perfeição dele, como ele cria todas as coisas de maneira perfeita. E nada foge do controle dele. Por exemplo, bicho, a Terra tem uma inclinação. Tem o eixo da Terra. Se a Terra se inclinar de uma maneira fora desse ângulo, o que ia acontecer? O mar ia invadir a Terra, ia ter terremotos, ia ter um monte de coisa. Quem é que mantém a Terra no eixo, nos graus exatinhos para nada acontecer? Não, e ele colocou a Lua, e a Lua influencia nas marés dentro dos mares. Nossa, isso é perfeição. Não existe outra palavra. Isso é perfeição. Então isso contribui para a beleza dele. O conceito que a gente viu lá no começo, verdade. Deus é verdadeiro. Não existe mentira nem engano em Deus. Tudo que ele faz é bom e verdadeiro. Ele é a verdade em si. Então tudo aquilo que está fora dele, qualquer voz na nossa cabeça, fora dele é mentira, porque ele é a verdade. Ele é o conceito do que é a verdade. Ele é o nosso padrão para todas as coisas. Porque nele está a completude de tudo. A independência. Nossa, Deus é independente. Ele não precisa de ninguém nem de nada. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim, mas ele simplesmente... Já viu que as pessoas falam assim, nossa, tem uma teologia que fala que Deus se sentiu só, por isso ele criou o homem. Assim como Adão se sentiu só e Deus criou Eva para Adão. Não, Deus não se sentiu só, não. Ele é independente, ele é completo em si. Ele tem nele mesmo todas as qualidades que podem o satisfazer. E lá em cima, ele tem muito mais gente. Ele tem os anjos, ele tem os querubins, os serafins, os 24 anciãos, ele tem os seres viventes, ele tem muita gente ao redor do trono adorando ele. Ele não precisa nem de mim nem de você, mas ele escolheu nos criar.
depende de ninguém nem de nada. Então isso é incrível. Nossa, você é completo. Não, e a eternidade de Deus, ele sempre existiu, sempre vai existir. É por isso que o ateu não crê, cara. Porque você tem que ter fé para crer. É loucura para o mundo, mas é sabedoria dos que creem. Se você não nascer da água do Espírito, você não consegue crer que existe um Deus que está aí antes de tudo, e depois que tudo, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passam. Então, se ele quiser destruir a Via Láctea, ir para outra galáxia e criar tudo de novo, ele pode fazer. Porque ele é eterno. Ele tem, e a Bíblia fala, como o Fábio disse ontem, de eternidade em eternidade, ou seja, existem eternidades. E dentro das eternidades ele se move no tempo, que não é o tempo Cronos, que é o nosso tempo do relógio. Uou! Só pela fé a gente pode crer nesse Deus. Então, ele é maravilhoso. A imutabilidade dele é um outro atributo que, quando você soma junto com os outros, você fala: ele é imutável, ele não muda. Ou seja, Deus ele não muda a opinião dele sobre as coisas. Ele tem uma opinião, ele tem uma vontade, ele tem a justiça dele, e ele não muda. Existe um teólogo que fala o seguinte: o conceito da imutabilidade é um dos conceitos mais importantes da religião, porque difere a criatura e o Criador. Nós, criaturas, nós somos mutáveis. Nós estamos sempre mudando. Mas em Deus nós encontramos repouso. Nós podemos confiar que Ele não muda. Então, isso faz a gente se apegar a Ele. Davi foi tão fascinado por isso, por quem Deus é, pela beleza dele. Vamos abrir lá em Salmo 27, 4. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse Davi. O Lucas é o Davi, né? Recebeu outra palavra aí. Olha o que Davi disse, cara. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma. Ele foi tão fascinado que ele não queria mais nada. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, volta aqui. Presta atenção. Davi, ele era um porteiro? Não. O que Davi era? Rei. Você acha que o presidente da República tem muitos afazeres? Tem, né? Tem que se reunir com os ministros, tem que sancionar as leis, tem que se reunir com um monte de gente para resolver um monte de coisa, com o chefe do exército. Beleza. Agora pensa, um rei, naquela época, que não tinha só um paizinho, não, era um reinado. Você acha que um rei tem muitos afazeres? Um rei tem muita coisa para fazer. Só que Davi só queria uma coisa. E o engraçado é que, se você for estudar no Antigo Testamento, o reinado de Davi foi um reinado glorioso para o povo de Israel, porque vencia muitas batalhas, muitas guerras contra os inimigos. Foi um reinado próspero, então ele era um bom rei. Ele não deixou as coisas e o reinado estava lá ruim para ficar no tempo. Não, ele conseguia administrar o reinado de uma maneira muito boa. Ele era um bom rei. Mas ele só conseguia ser bom no que ele fazia. Que olha só, ele só queria uma coisa. Uma coisa eu peço e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele não queria fazer outra coisa, meu filho, porque ele foi tão capturado por essa beleza de quem Deus era. E se você hoje for capturado por isso, você vai ficar louco com ele e não vai querer fazer outra coisa da sua vida. Você vai querer contemplar a beleza do Senhor. Porque quanto mais você cava, mais tem. É como se fosse um rio, que você vai subir no rio. Num rio normal, você vai subir nesse rio, você, em algum momento você encontra a nascente desse
quatro seres viventes, eles ficam ao redor do trono. E eles ficam lá, dando volta. E cada vez que eles dão uma volta, eles dizem o quê? Santo, santo, santo. Você acha que é chato ficar a eternidade inteira fazendo isso? Parece chato, mas não é. E a Bíblia fala que eles são cheios de olhos. O que será que tem olho? Porque quando eles estão dando a volta, estão aqui assim, ó, as costas estão vendo. Aí estão assim, o lado está vendo. Então eles não param de olhar para Deus um minuto sequer. E a reação deles durante toda a eternidade é falar: santo. Aí eles dão outra volta. Aí eles olham outra qualidade que eles não tinham visto antes. Eles olham: santo. Aí eles dão outra volta. Aí eles olham outra qualidade que eles não tinham visto antes. E eles talvez se perguntem: nossa, como é que eu não vi isso antes, gente? Porque a eternidade inteira ainda. Santo. Então, não é chato contemplar a beleza de Deus. Davi soube disso. E ele foi totalmente capturado por isso. E ele era um rei, tinha muita coisa para fazer. Ele falou: não quero fazer outra coisa. E não só isso. Ele não só quis, como ele buscou. Sabe o que Davi fez? Ele pegou muito dinheiro. Tipo, que hoje equivaleria a milhões de dólares. Ele pegou muito dinheiro mesmo. Sabe o que ele fez? Ele não comprou carro de guerra, não comprou espada com esse dinheiro, não construiu um palácio maior. Sabe o que ele fez? Pegou esse dinheiro para sustentar 4.000 músicos e cantores e instrumentistas no tabernáculo. E eles se dividiam em turnos e ficavam lá, adorando a Deus, dia e noite. Uma coisa ele pediu, e ele buscou. Ele falou: não, o povo vai ser abençoado quando Deus vier morar na terra. Então vamos fazer um lugar para Deus aqui. Vamos fazer um lugar para Deus morar. Vem, 4.000 músicos, cantores, instrumentistas, vamos ficar aqui ao redor do trono, que não era trono, e adorar a Deus 24 horas por dia. Então ele entendeu, ele buscou isso. E o resultado disso foi uma revelação. Se você pegar os salmos e ler, nossa, se você é músico, cantor, e não lê salmos, você não é músico, cantor. Porque Davi foi totalmente fascinado pela beleza de Deus. E quando ele escreve, você fala: nossa, Davi não estava na terra quando ele viu isso. Ele estava em outro lugar. Eu acredito que Davi foi arrebatado no céu. Tem um salmo, gente, Tati, para se lembrar, que fala assim: meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te no trono, até que eu ponha todos os inimigos com o estrado dos seus pés. 110. Salmo 110, vamos abrir lá, rapidinho. Olha só isso aqui. O Senhor disse ao meu Senhor. Como assim o Senhor disse ao meu Senhor? Já parou para pensar nisso? Assenta-te à minha direita. Quem é que está sentado à direita de Deus? Jesus, né? Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Como assim? O Senhor disse ao meu Senhor. Davi estava vendo Jesus e Deus. Só que, para pensar, no Antigo Testamento não tinha Jesus na terra. Davi viu, teve uma revelação anos à frente do seu tempo. Ele viu Deus falando com Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos no estrado dos seus pés. Então, querido, você quer ter esse nível de revelação na grandeza de Deus? Quer ou não quer? Sim. Então a gente precisa ter um coração como o de Davi. Querer contemplar o que é belo. Davi só queria contemplar a beleza. Só que a gente quebra. Deus deu para ele revelações que até hoje nós lemos e ficamos chocados. Como que é isso? Nossa, porque ele estava num lugar de oração todos os dias. Então, a gente pode entender que olharmos para Cristo, nós tivemos a beleza de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando a gente vê Jesus, a gente está vendo Deus. Amém? Então a gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa ver que pessoa é essa.
poder ver Deus. Ao olhar para Jesus, nós olhamos Deus. É como se Jesus fosse Deus, o personagem de Deus na nossa história bíblica, né, na Terra. Então Deus falou, eu vou para lá de uma forma com que eles consigam me ver, consigam me interpretar. Ele veio, o Filho veio encarnado como nós, como humanos, e nós podemos ter Ele como nosso padrão de beleza. Abre lá em Isaías 53:2, por favor. Crescendo como um renovo diante dele, como uma raiz que sai de uma terra seca. Uma raiz que sai de uma terra seca é bonita? Não, né? Uma coisa meio seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Daniel, agora você envolveu minha cabeça. Jesus é bonito. Jesus é belo. Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui Isaías está dizendo que Jesus não tinha beleza. Querido, o pecado desconfigura a beleza, a verdadeira beleza, aquilo que é de Deus. A verdadeira beleza possui a essência de Deus. Isaías 53, a gente pode ver Jesus tomando sobre si todos os nossos pecados. Jesus tomando sobre si toda a ofensa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual é o contrário de beleza? Assim, qual a primeira palavra que vem? Contrário de beleza? Feio. Quando uma criança faz uma coisa ruim, você fala o que para a criança? Não faz isso, isso é feio. É pecado. O que a gente quer dizer é, não faz isso, isso é pecado. Isso é feio. Então, pecado e feiura, contrário da beleza, estão intimamente ligados. Jesus, quando tomou sobre si toda a nossa ofensa, quando ele tomou sobre si toda a nossa vergonha, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, ele se tornou maldição por nós. Ele carregou toda a falta de beleza, ele carregou toda a falta todo o pecado, toda a falta de Deus que nós temos, que nós tínhamos, ele carregou sobre si. Então essa imagem do Filho de Deus crucificado mostra o quão fundo nós fomos no pecado, o quão destituídos da glória de Deus nós fomos. Mas também mostra que ele nos redimiu, nos levou a um novo patamar. E se você abrir lá em Apocalipse 19, abre lá, por favor. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim: Então, eu vi o céu aberto com um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e o quê? Verdadeiro. Lembra do conceito de verdade, beleza? Fiel e verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía da boca para ferir com elas as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é quem pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 53 a gente vê um Jesus que levou as glórias sobre si, um Jesus que foi crucificado, que foi moído pelas nossas transgressões. Mas em Apocalipse a gente vê um Jesus que vem com sangue nos olhos para vingar e tomar o reino, tomar a terra de volta para Deus. É esse Jesus vitorioso, o dono de toda a beleza, o dono de toda a verdade, de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é justo. Esse é o Jesus que nos atrai. E aquele Jesus fragilizado na cruz também nos atrai, porque ele redimiu toda a nossa vergonha, ele levou sobre ele, para que hoje nós pudéssemos ser participantes da vitória sobre a morte, da vitória sobre a cruz. E aí eu encontro o meu padrão de beleza. Meu padrão de beleza pode até ter a ver com o que Platão falou, pode até ter a ver com o que Aristóteles falou, o que a filosofia falou. Verdade, bondade. Mas quando eu penso na Bíblia, a minha
frase seria: beleza é 3 pontinhos. Uma pessoa. Beleza é uma pessoa. Beleza é Jesus. Se tem Jesus no negócio, tem beleza. Porque tem verdade, tem bondade, tem justiça e retidão. Então, se você é um artista, alguém aqui desenha? Eu vi que alguém desenhou um quadro ali. Quem foi que fez o desenho do quadro? Se você desenha, você pode refletir no seu desenho verdade, bondade, justiça, beleza. Não porque vai ser um desenho bonitinho, mas porque o seu desenho vai ter uma cosmovisão bíblica e vai refletir a beleza de Deus. E talvez quando pessoas olharem o seu desenho, elas vão ter um encontro com Deus. A gente pode ter um encontro com Deus vendo uma pintura, ouvindo uma música, lendo um poema, porque tem beleza, tem Deus no negócio. Alguém aqui escreve? Gosta de escrever poema? Você pode refletir o padrão de beleza do reino através da sua escrita, através do seu poema. Se você gosta de compor músicas, mesmo que não sejam músicas cristãs, ela pode transmitir uma cosmovisão bíblica, pode transmitir a beleza de Deus. Se você dança, você pode transmitir através da sua dança o padrão de beleza de Deus. Porque Ele ama a beleza, Ele se importa com as artes, Ele criou as artes. Então, se hoje eu pudesse dar uma definição do que é beleza, eu diria: beleza é uma pessoa, beleza é Jesus. E tudo que tem a ver com Ele é belo. Eu estava conversando com a Tati ontem sobre arte contemporânea. Alguém aqui já foi em exposição de arte contemporânea? É uma coisa meio... Ele ficou de cara emburrada no começo ao fim. Porque é muito chato. E eu também fiquei. Porque assim, você vê um vaso sanitário. Ah, isso é arte. Entendi. Aí... tinha um quadro, juro pra vocês, gente. Tinha um quadro que era uma folha de papel branco. Cadê? Amarelada. Aí um quadro. Você não entendeu? Hã? Você não entendeu? É o que é? Cara, isso é arte. E a gente estava conversando. O padrão e o conceito de beleza está tão desfocado da verdade. O ser humano está tão caído, cara. A nossa geração, a nossa era está tão caída, tão desprovida de Deus, que a arte reflete a época. A época que o artista pintou aquele quadro, que ele fez aquela arte. Se você pegar, a gente está conversando, eu não entendo nada de arte, a Tati estava falando, um pintor super atormentado, o cara não tinha medo, o cara era totalmente atormentado. Se você for ver as pinturas, são aqueles rostos assim, aquelas coisas assim, cara, porque Picasso não, qual que era que você estava falando? Basquiat. Aí você pega aquilo e você vê porque a arte ela tem o poder de transmitir cosmovisões, visões. Ela tem o poder de transcender. Já viu aquele cara super culto, sabe? Cara cult. Ele não acredita em Deus. Talvez ele faça até um yoga, assim, nas religiões orientais, aquelas coisas mais da moda. Mas ele não acredita em Deus, ele é super cult. Deus não dele. E aí, o que esse cara gosta de fazer? Ouvir música clássica e ir a exposições de arte. Mas por que ele gosta disso? Porque a arte não é muito chato. Talvez que ele também deve ser um cara super chato. Mas o que esse cara gosta de fazer? Ele gosta de ver arte porque a arte tem o poder. Ela tem o poder de fazer a sua alma transcender para lugares bons ou lugares ruins, para situações boas ou situações ruins. E como nós, seres humanos caídos e pecadores, estamos tão distantes, não nós aqui, mas a humanidade, tão distante da realidade de Deus, tão distante da verdade. Até o conceito de verdade se tornou relativo. Tudo é relativo. Então, para eles a beleza também é relativa. Então, uma privada pode ser bonita, depende dos olhos de quem vê. Não! Uma privada não é bonita.
Não sei quantos de vocês já viram vídeos da Bethel, o pessoal do louvor tocando e alguém pintando. Enquanto os músicos tocam, alguém está lá pintando. Nossa, você acha que aquele quadro que aquela pessoa está pintando não vai te remeter a algum lugar espiritual? Você vai transcender naquilo e a sua alma vai encontrar com Deus de alguma maneira? Porque a arte reflete o Criador. Então, eu esqueci o que eu estou falando. Então, a arte é uma pessoa. E o último versículo que... Arte não, beleza. Então, o último versículo que eu queria abrir com vocês é Apocalipse 21. Vamos lá. Isso aqui me fez pirar. Antes de ler o Apocalipse, eu quero ler para vocês que está, se você quiser anotar, 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, a glória e a beleza de Deus nós vemos na face de Cristo. Apocalipse 21, versículo 22 diz assim. Primeiro, cenário de Apocalipse 21. Se você já leu o livro de Apocalipse, você sabe que tem muitas figuras. E nem sempre é muito fácil ler o livro de Apocalipse, porque existem várias figuras ali que você precisa entender o que é. Mas quando chega em Apocalipse 21, é assim, tudo sendo consumado. Deus venceu, derrotou os inimigos, a besta foi presa, foi solta, foi presa de novo, tudo aconteceu. E aí, Deus vence. Legal, essa parte é boa. O que acontece? A Nova Jerusalém, a noiva preparada, a Nova Jerusalém, desce dos céus. Nossa, eu fiquei lendo isso ontem e falei, nossa, quero ver muito isso. Uma cidade descendo dos céus. E Apocalipse 21 descreve como é essa cidade, tudo mais, tudo o que acontece. E quando chega no versículo 22, olha o que está escrito. Suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Não, desculpa, li errado. Versículo 22. Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí eu falei, não, peraí. Na Bíblia existem alguns atributos que a gente consegue perceber a diferença entre Deus e Jesus. A gente sabe que são 3 irmãos, Deus triunfo, Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só. Mas existem coisas que são pertinentes a Jesus e tem coisas que são pertinentes a Deus. Ok? Leão de Judá, a gente está falando de Deus ou de Jesus? Jesus. Raiz de Davi, a gente está falando de Deus ou de Jesus? Criador Todo-Poderoso, a gente está falando de Deus ou de Jesus? De Deus. Teoricamente é assim, né? Tem coisas que são características do Pai, tem coisas que são características do Filho, e tem coisas que são características dos dois. Tipo a beleza. A beleza de Deus está na imagem de Cristo, no rosto de Cristo. Agora presta atenção. Quem é a luz aqui? Pois a glória de Deus a ilumina. Só que Jesus é o quê? Uma lâmpada. Então é como se fosse a glória de Deus iluminando a cidade. Mas o meio pelo qual essa luz se propaga é através da lâmpada. Então o Filho e o Pai eles estão unidos numa luz inacessível. A Bíblia fala, acho que é lá em Tiago, que Deus habita na luz inacessível. Eu fiquei imaginando essa luz, essa beleza. Nossa, deve ser muito legal isso. Uma luz. Quando a gente sai, quando a gente acorda aqui de manhã na chácara, e a gente sai, não tem aquela luz assim que a gente faz assim no olho? Então, essa luz ainda é uma luz acessível. A gente consegue conviver com essa luz. Mas imagina quanta beleza, quanta luz. Deve ser Deus a ponto de não precisar nem de sol, nem de lua, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade. Nossa, isso é muito lindo. Vamos lá no capítulo 22, que fala assim. Vamos ler do 22 do 1 até o 5, porque, nossa, é uma descrição de beleza que eu não sei. Não tem igual. Então o anjo mostrou-me o rio da água da
12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Imagina que lindo isso. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. De novo ele afirma: não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Tenta imaginar que beleza é essa. É isso que está me esperando, é isso que está te esperando. Beleza sem fim, luz sem fim. É isso que a sua alma aguarda e te espera. O que a gente pode fazer diante de tudo isso que a gente ouviu? O que a gente pode fazer? Sabendo que a gente nasceu para ter esse prazer, para dar prazer a Deus. Além de refletir a beleza dele, do nosso Criador, o que a gente pode fazer? O que Fábio disse na pregação da manhã passada. Dá uma resposta. Adoração é resposta. Você não se sentiu mais apaixonado por Deus depois que você viu um pouquinho da beleza dele? Qual é a resposta que você vai dar diante disso? Adoração é resposta. Se você pega as escrituras e medita nas passagens que falam sobre como ele é glorioso, como ele é belo, não tem como você não dar uma resposta significativa para esse Deus. Fique de pé no seu lugar.